Olá a todos, sejam bem-vindos a esta primeira aula teórica de literatura e cultura portuguesa do século XX e do século XXI. Então, hoje vamos falar sobre o mar e a identidade portuguesa. Hoje vamos refletir sobre o papel do mar na identidade cultural portuguesa, especialmente na poesia, mas também num quadro mais amplo que inclui também os mitos, a música e as artes. Então, para os portugueses, o mar não é apenas uma paisagem física, mas é um verdadeiro eixo simbólico que acompanha, evidentemente também acompanhou a construção do país, a construção de Portugal como uma nação e marcou profundamente o seu imaginário coletivo. Portugal constituiu-se como reino independente no século XII. Um século depois já tinha fronteiras definidas. No entanto, a construção de uma identidade nacional foi um processo muito mais longo, que culminou apenas no século XIX com o Estado Liberal. Então, é justamente durante esse processo que a língua, a terra e o rei foram elementos fundamentais, mas a opção política pela expansão marítima no século XV transformou o mar num referente central. Como todos seguramente sabem, com as navegações e descobertas, Portugal, de alguma maneira, abriu-se ao mundo e também estabeleceu contato com outros povos, mas também começou a reconhecer a si próprio em contraste com os outros povos que este país conhecia com o tempo. Não é por acaso que Camões descreveu Portugal como o lugar onde a terra se acaba e o mar começa. Também não surpreende que historiadores como Jaime Cortesão tenham visto na atividade marítima a unidade de toda a história de Portugal. Outros autores, como Eduardo Lourenço, falou da nação navio e com esta metáfora ele recorda que mesmo depois do fim do Império, o mar continua a ser o bilhete de identidade íntimo de cada português, de cada habitante do país. Mas o que é que acontece na literatura? Na literatura, o mar surge desde muito, muito cedo. Nas cantigas de amigo medievais, que eram uma forma de produção poética da época, e as chamadas barcarolas, já se exprime a saudade de quem espera um amado que partiu por o mar. Também em Os Lusíadas de Camões, ela faz do oceano o cenário da epopeia nacional, onde se canta tanto a glória como o perigo dos descobrimentos do mar. Com outros autores, como Pessoa, em Mensagem, o mar transforma-se em um símbolo, poderíamos dizer, universal, mas, sobretudo, como uma interrogação sobre o destino da nação. Em fragmentos como O Mar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, vemos uma profunda conexão do autor, que representa ao mesmo tempo o povo português, não somente nas epopeias, não somente nas descobertas, mas também nas lágrimas e aquela saudade que é tão típica do povo português. A autora Sofia de Mello Breiner representa-o como uma experiência íntima liberadora.
Miguel Torga, por seu lado, descreve o mar entre ilusão e desilusão. Então, o mar também pode ser associado ao sebastianismo. Mas o que é o sebastianismo? Então, o mito do rei Dom Sebastião, desaparecido em Alcácer Quibir, ah, disse que um dia regressaria para salvar a pátria. Neste contexto, o mar é o cenário da espera, do regresso messiânico que nunca chega. Então, na saudade, ou a saudade e a esperança, misturam-se com a dor das perdas e a melancolia de um futuro cada vez mais incerto. Então, a literatura registra, igualmente, o lado trágico. A história que é chamada de trágico-marítima é uma compilação de relatos de naufrágios, mostra o reverso da epopeia, o outro lado ou do qual normalmente não se fala. Mas, além da poesia e dos diferentes autores, podemos dizer que o mar impregna a cultura portuguesa em múltiplas formas. Está na prosa, mas também na pintura de autores como Nuno Gonçalves e nas canções populares, e particularmente, como todos vocês conhecem, o fado, que é o estilo musical típico de Portugal, que especialmente nos fala da saudade como sentimento identitário da nação portuguesa. Então, todo este património literário e cultural demonstra que o mar é um símbolo total da identidade portuguesa. É um espaço de memória, de mito, de saudade e também de universalidade. O mar para os portugueses representa a glória dos descobrimentos, a espera messiânica do sebastianismo, a dor dos naufrágios e, evidentemente, um dos pontos mais fortes da relação dos portugueses com o mar é a abertura de Portugal ao mundo. Poderíamos dizer, para concluir, que o mar é um elemento que acompanha Portugal desde o seu nascimento, e que continua presente na forma como os portugueses se pensam a si próprios. Então poderíamos afirmar que o mar na poesia, na cultura, é um espelho, ou poderia ser considerado como um espelho onde o país se contempla e se reinventa. Então vamos começar a analisar um pouco da poesia que temos para analisar nesta semana. Para começarmos, temos o poema O Infante. Sim, temos o poema O Infante, do famoso escritor Fernando Pessoa, que estou certo que vocês já têm escutado falar deste autor. No poema O Infante, Fernando Pessoa celebra a figura do infante Dom Henrique, mas atenção, porque não é apenas como personagem histórica, mas como mito fundador da identidade nacional. O infante surge como um símbolo do impulso que levou Portugal a abrir-se ao mundo. A famosa expressão Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, sintetiza a ideia central do poema. Neste poema existe, ou podemos observar, uma conjunção entre a vontade divina, o sonho humano e a realização histórica. O infante, então, é a encarnação desse sonho que ultrapassa o indivíduo, se transforma em destino, poderíamos dizer, coletivo. O mar, neste poema, neste caso, aparece como um espaço onde esse sonho se concretiza.
não somente como geografia, mas como metáfora de futuro e também de universalidade. O estilo do poema é solene, com versos breves, e de cadência, poderíamos dizer quase oracular, que soa quase como uma oração ou um hino. Este texto poderia ser lido em várias camadas. Por um lado, uma camada histórica, como a glorificação dos descobrimentos, uma camada filosófica, que seria uma reflexão sobre o poder criador do sonho humano, e também de uma maneira mais nacionalista, como uma exaltação da missão de Portugal no mundo. Depois temos um dos poemas mais significativos da literatura portuguesa, é particularmente da obra de Fernando Pessoa. Esta, este poema, que pertence à etapa nacionalista do autor, reflete justamente a importância do mar para a cultura portuguesa e, em particular, para o imaginário do autor. Então, este poema condensa de forma, poderíamos dizer, quase magistral, a ambivalência do mar na história de Portugal. Neste poema, o mar é descrito como um espaço de grandeza, mas também de sofrimento. Em certos fragmentos do poema temos o mar salgado quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Neste caso, o oceano é aqui uma metáfora do preço humano da epopeia. E aqui vemos, como já dizemos, o outro lado da glória da expansão, já que esta glória foi paga com vidas, com lágrimas e com saudade, assim como a vida das pessoas que levaram a sua vida ao mar, mas que nunca voltaram. O poema constrói-se numa estrutura curta, intensa, em que cada verso concentra uma grande carga emocional e simbólica. A imagem do sal que se mistura com as lágrimas é, é particularmente, diria, interessante, porque funde o elemento natural como experiência humana. E também, desde o ponto de vista estilístico, podemos ver uma repetição, como quanto do teu sal e a musicalidade conferem ao texto um tom mais grave e mais solene. Então, como já dissemos, este poema faz parte justamente eh, da história nacionalista da literatura portuguesa. Este poema é uma celebração do sacrifício coletivo que legitima a grandeza de Portugal, mas também pode ser lido em chave ética como uma lembrança de sofrimento humano que sustenta as glórias históricas. Então, portanto, o poema mostra uma dialética constante entre epopeia, mas também do preço que foi pago, isto é, a tragédia das vidas que não voltaram a Portugal, é que posteriormente vai ser a raiz do conceito de saudade. Continuarmos mais um pouco. Vamos analisar o poema Os Colombos, onde Pessoa homenageia Cristóvão Colombo, que é apresentado como uma figura visionária que ultrapassa os limites do possível. Aqui, Colombo é descrito como desvairado, alguém que é movido por uma fé irracional que parecia loucura, mas que abriu novos horizontes ao mundo. Como o poema que já vimos, O Infante,
Colombo é símbolo do espírito de aventura e de descoberta, mas num registro mais universal. Já neste caso, não é apenas Portugal que é celebrado, mas é o próprio impulso humano de ir além das fronteiras conhecidas. Aqui o poema estabelece um paralelo entre um sonho individual e a realização histórica, mostrando como e de que maneira a fé e a coragem de um só homem podem transformar o destino da humanidade. O estilo deste poema é conciso, é solene, é marcado por antíteses que sublinha a tensão entre a dúvida e a certeza, mas também a loucura e a verdade. A leitura deste poema poderia ser feita em chave comparativa com o Infante. Então, se este aqui representa o sonho coletivo português, Colombo, pelo seu lado, representa uma universalidade do espírito navegante. Pessoa, neste caso, inscreve Portugal numa história mais ampla, na qual o gesto de descobrir é visto como uma ideia, uma vocação de todos os homens, uma vocação universal. Para continuarmos mais um pouco, temos o poema Dom Sebastião, Rei de Portugal. Nós já temos falado desta personagem messiânica, mas vamos analisar mais um pouco o que é que é este poema tão importante de Fernando Pessoa. Então, Pessoa, neste poema, retoma o mito sebastianista que, desde o século XVI, alimentou a esperança do regresso do rei desaparecido em Alcácer Quibir. Neste poema, Pessoa descreve Sebastião como uma encarnação do mito paradoxal. O mito é o nada que é tudo. Então, o verso central resume a tensão fundamental. O sebastianismo é vazio, uma ilusão, poderíamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, este mito tem uma força suficiente para estruturar uma identidade nacional e também para manter viva a esperança de um povo. Então, para a pessoa, o poema é extremamente condensado, é extremamente filosófico, feito de antíteses e também de paradoxos. Pessoa, quando pretende expressar verdades metafísicas, usa Sebastião como um símbolo da eterna espera, da saudade e do destino português, enquanto noção voltada para um futuro que é, evidentemente nunca chega. E na história da humanidade podemos ver diferentes vezes este tipo de espera de uma vinda para voltar a ser ou para voltar a ter uma imagem que existiu no passado, mas que já não existe. Então, vamos, vamos agora com uma autora muito mais recente, que tem justamente sobre o mar, que é justamente a Sofia de Mello Breiner Anderson. Então, na obra desta autora, podemos ver uma revelação. E particularmente isso acontece no, no poema Mar de 1944. Neste texto, Brandon Anderson eh, revela aquele que será sempre um dos núcleos fundamentais da sua obra poética. Então, isto é a ligação profunda entre o ser humano e o oceano.
Na obra de Brynner Anderson, o mar surge não apenas como uma paisagem, mas como uma realidade absoluta, um símbolo de pureza, de liberdade e de verdade. Ao contemplar o mar, o sujeito poético confronta-se com aquilo que é essencial, é despojado de artifício. Na sua obra, o oceano representa um espaço aberto e infinito, no qual o ser humano encontraria como uma espécie de espelho, não é? Então, essa visão do mar é também herdeira da tradição cultural portuguesa da qual já falámos. Se em Pessoa, em Camões, o mar aparece com um destino coletivo, ecopeico, em Breiner Anderson, o mar é sobretudo um lugar de revelação íntima e de comunhão com a natureza. Então, vamos analisar particularmente o poema. Então, o poema Mar constrói-se com uma linguagem simples, com imagens sensoriais que evocam a transparência do mar, que é tão característica da sua poesia. A musicalidade é leve, mas também ao mesmo tempo é clara. É quase próxima de uma oração. Então, vamos então analisar outro dos poemas de Nora, que é justamente Infância, onde a autora busca transportar-nos para, para a memória pessoal e para a sua juventude. A infância, neste poema, é evocada como uma ideia de passado, mas de passado glorioso. A infância é evocada como uma ideia de ouro, um tempo de plenitude e de inocência que fica guardado no interior da memória poética da autora. Não é, neste caso, uma infância abstrata, mas concretizada em imagens sensoriais, poderíamos dizer. Temos a imagem do mar, da areia, dos jogos, da liberdade, dos espaços abertos. São esses elementos, são justamente esses elementos que conferem ao poema uma atmosfera de autenticidade, de frescura e de um tempo, de uma saudade de um tempo no qual na vida se vivia com mais autenticidade, mais naturalmente, e antes da interferência das, poderíamos dizer, entre aspas, hum, máscaras da idade adulta. Então, a infância é apresentada como um paraíso perdido, mas não totalmente inacessível. Bem, muito bem. Neste poema, sim, a infância, Breiner Anderson reinventa a tradição portuguesa da saudade, mas numa dimensão pessoal e não nacional, sugerindo que cada ser humano carrega dentro de si a memória da sua própria infância como uma essência do seu ser. Vamos continuar depois de termos falado da importância do mar e da saudade. Há um dos poemas mais importantes para a autora, o poema O Navegador, ah, escrito no ano 1962. Então, neste poema é retomada uma das figuras mais emblemáticas da cultura portuguesa, que é aquela figura do homem que parte para o mar.
Mas atenção, porque ao contrário dessa tradição épica de Camões, ou da visão heroica da pessoa, o navegante não é justamente um herói histórico, mas é uma figura universal, uma figura universalista que representa a busca do homem pelo desconhecido. É justamente neste caso que o navegante, o navegador, encarna um impulso de ir além das fronteiras, de procurar sentido para a existência num mundo infinito. O mar é metáfora de aventura, mas, sobretudo, uma metáfora de conhecimento, de descoberta interior, é uma descoberta espiritual. O estilo é mais narrativo. Os versos são cada vez mais longos e o poema tem também uma solenidade quase da epopeia. Então poderíamos dizer que o poema reflete também um diálogo com uma crise da identidade portuguesa dos anos 60. Em plena ditadura, Bryan Anderson questiona o sentido da memória histórica e recupera uma figura essencial para a cultura portuguesa, que é justamente a figura do navegante como um símbolo de esperança universal. O navegador é, portanto, simultaneamente memória de Portugal, mas também uma metáfora da condição intrínseca do ser humano, que sempre busca ir além das fronteiras, de buscar ainda mais, de ir sempre à procura do infinito. Bem, vamos esta análise. Vamos analisar Saga. Neste poema, o mar aparece como uma realidade que é ambivalente. Por um lado, o mar é uma fonte de sustento, mas ao mesmo tempo é uma ameaça constante de morte. Os homens, cada dia, então, para Anderson, enfrentariam o oceano com coragem, mas conscientes que, como diz a mesma Brainer Anderson, eles podem encontrar no mar pão como sepultura. Eles podem encontrar comida, como ao mesmo tempo podem encontrar a morte. Então, a autora usa a palavra saga para dar um tom mais épico e para elevar uma experiência cotidiana, como poderia ser aquela dos pescadores, a um nível mítico. Então, neste caso, o ser humano, ainda que seja numa ação típica como poderia ser a pesca, luta contra as forças da natureza que a autora considera incontroláveis. Então, Brainer Anderson o que faz é construir uma imagem intensa que nos coloca diante da força bruta do oceano. Então, a autora, neste caso, coloca no centro da sua poesia não somente a natureza essencial do mar, mas também a condição humana de fragilidade e resistência diante da adversidade, que é típica do ser humano. Então, para acabarmos esta aula, poderíamos dizer que tanto Fernando Pessoa como Sofia Melo Breiner recorrem ao mar e às figuras históricas e míticas também de Portugal
para pensar a identidade da nação é ao mesmo tempo a condição humana. Em Pessoa, o mar surge com um cenário épico e trágico. É o espaço dos sonhos coletivos, mas também do sacrifício, que construíram a grandeza de Portugal, a grandeza do país. Mas também é um lugar das lágrimas, da espera, da saudade. Então, Infante e os Colombos celebram o visionário que sonha e que abre caminhos, mas em Mar Português recordamos o preço humano da epopeia. Depois, em Breiner Anderson, sim, depois em Breiner Anderson, o que encontramos é uma visão muito mais pessoal, uma construção muito mais introspectiva do que poderia ser o significado do mar para um português típico, para um português que não foi um descobridor, que não foi um navegador, mas que é simplesmente uma pessoa conectada historicamente com o mar. Então, para Anderson, vemos como o mar é parte da cultura coletiva, ainda que a pessoa, o português normal, o português mais típico, não seja um marinheiro ou que não seja um navegador.